malha de baixa resistência. O que seria uma malha de baixa resistência? A malha de baixa resistência, ela é uma malha que ela tem uma resistência baixa, na verdade, né? Aonde ela, maioria das vezes, trabalham no setor de processador e setor de radiofrequência. Por quê? Porque a frequência que o processador trabalha seria uma frequência alta, 19 MHz. Então é uma frequência alta. Então o que acontece? A malha ela vai ter uma baixa resistência. E aí quanto mais baixa for a resistência, mais vai ter um fluxo, né, de corrente, né, sobre a malha. Então o que acontece aqui? Uma malha de baixa resistência a gente vai encontrar nos blocos, né, nos setores de processador, na parte de radiofrequência. E quando a gente for fazer uma medição com o multímetro num setor da CPU ou no setor da radiofrequência, onde a gente encontrar uma malha de baixa resistência, quando a gente medir um lado, ele vai mostrar 0 ohms. 0 ohms seria o terra do componente. Do outro lado vai depender muito da malha. Tem malhas de baixa resistência que trabalham com 70 ohms. Outras malhas podem trabalhar com uma resistência ainda menor, ou seja, com a resistência de 30 ohms. Eu já peguei malhas do processador do iPhone, aonde trabalha aí mais ou menos em torno com 15 ohms. Então assim, se eu tenho um curto na placa, vamos supor, eu estou procurando um componente que está em curto na placa. E aí eu encontro vários componentes que bipam dos dois lados. Como é que eu encontro um curto-circuito? Curto-circuito é quando a resistência está 0 ou próximo a 0. Qual seria uma resistência próxima a 0? 3 ohms, 5 ohms, 2 ohms, 1 ohms seriam uma resistência próxima a 0. E o próprio 0 indicando ser um curto ou uma malha GND, ok? Então, se eu tenho uma resistência, né, de 10 ohms, 20 ohms, de 60 ou 40 ohms, eu devo analisar com o esquema elétrico para tentar verificar qual é a tensão de trabalho dessa malha. Quanto menor for a voltagem, menor vai ser também a resistência, né? Por exemplo, se você pega uma malha de 0,8 volts, pode medir essa malha em escala de ohms, né, em algum componente que fazem parte dessa malha, que você vai identificar como uma resistência muito baixa, mais ou menos 25 ohms, 30 ohms mais ou menos. Se você pega uma malha que trabalha com 1.2 volts, já seria considerada uma malha de baixa resistência, você vai encontrar resistência de 70, 80 ohms, 90 ohms. Malhas de baixa resistência não quer dizer que seja de 50 ohms para baixo ou de 10 ohms para baixo, não. Toda vez que você medir uma malha de 1.2 volts para baixo, aquilo ali vai dar muitas vezes 150 ohms. Se você medir uma malha de VBAT, você vai ver que os capacitores dessa malhas, né, é de quilo-ohms para cima. Mega-ohms, quilo-ohms, são uma malha onde a resistência dessas malhas são altíssimas. São malhas aí que trabalham até com megas, né? Muitas vezes aí 32 mega-ohms, 15 mega-ohms, quilo-ohms. Então é uma malha ao qual trabalha com uma resistência alta. Então se eu pego uma malha de 1.2 volts e encontro 200 ohms, já seria uma resistência bem mais baixa do que 32 mega-ohms, né, 15 mega-ohms e aí por diante. Então assim, as malhas de 1.2 volts para baixo a gente considera como malhas de baixa resistência. Algumas malhas de baixa resistência vão bipar, outras não vão bipar. Aí vocês dizem assim, não... Por que uma malha bipa e outra não bipa? Essa aqui é de 1.2 volts, essa aqui é de 1.2 também, só que não tá bipando. Por quê? Porque tem malhas, né, de 1.2 volts que vai trabalhar aí acima de 70 ohms, com uma resistência aí de 100 ohms, 120 ohms, 110 ohms. E tem malhas de 1.2 que vai dar 60 ohms. Então o nosso multímetro, quando ele faz uma medição de 70 ohms para baixo, ele já acusa como curto-circuito, ele já bipa. Então se ele medir uma resistência de 80 ohms, ele não vai bipar, mas é uma resistência baixa também. E aí a gente tem esse pensamento de achar que baixa resistência só quando está bipando. Não é. Às vezes a malha de 1.2
mas está dando ali 90 ohms e é considerado também como uma malha de baixa resistência. Então você deve sempre analisar isso, verificar a tensão de trabalho e verificar a resistência da malha. Então, a partir de 70 ohms para baixo, o multímetro vai bipar. Eu vejo muitos iniciantes errando nisso, porque pega um aparelho que não está ligando, aí vai procurar curto na placa, acha um monte de componente no setor de RF, no setor lógico, que bipa dos dois lados, vai lá, começa a remover o componente, começa a arrancar tudo fora, achando que todos aqueles componentes estão em curto-circuito, aonde eles não são componentes que estão em curto, eles trabalham com baixa resistência, só que eles estão bipando porque o multímetro, quando ele pega um componente que está com a resistência abaixo de 70 ohms, ele vai mostrar como fosse um curto-circuito, beleza?